Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concurso, sou o professor Pacelli. A gente vai dar início aqui aos comentários do gabarito preliminar da banca CESP, aplicadas na prova nesse domingo, na data de hoje, para o cargo de analista. Vamos começar com as questões de AFO, depois a gente parte para direito financeiro e termina com contabilidade pública. Vamos lá. Questão 28. A abertura de créditos suplementares por meio da lei orçamentária é uma exceção ao princípio da exclusividade vedada pela Constituição de 88. Nessa questão aqui, certo? É uma exceção, mas é uma exceção permitida na Constituição Federal de 88. Então, está errado, porque é uma vedação, é uma exceção, mas é uma vedação permitida. Eu posso incluir um artigo na LOA autorizando a abertura de créditos suplementares até determinado limite. 29. De acordo com o princípio orçamentário na não afetação, que no Brasil é aplicável somente às receitas de impostos, as receitas públicas não podem estar vinculadas a qualquer tipo de despesa. Primeira coisa, nessa prova eu pularia essa questão. Eu vou marcar certo, eu vou explicar por quê. Mas eu pularia na hora da prova, porque eu acho que ela não está bem fechada, e eu vou explicar por quê. Realmente, no Brasil, o princípio da não afetação, ele é só para impostos. Beleza. Se no Brasil é para impostos, a parte que ficou fora da, digamos assim, da explicação intermediária é porque ele está se referindo a quem? Está se referindo aos outros cantos do mundo, certo? Então, nos outros cantos do mundo, o princípio da não afetação, ele vale para todas as receitas, certo? Agora, não pode estar vinculado a qualquer tipo de despesa. Essa é a ideia original do princípio. Sim, eu vou marcar certo, pode até ser que o gabarito oficial venha errado, certo? Mas aí, no meu recurso, o que é que eu pensaria? Por isso que eu já pularia essa questão. Mas no meu recurso, o que é que eu jogaria como argumento? Que ao usar entre travessões, certo? No Brasil, o que ficou de fora é no resto do mundo. E no resto do mundo, a ideia do princípio é não vincular a receita a qualquer tipo de despesa. Essa é a ideia. Tudo bem que não é aplicado na prática, mas essa é a ideia do princípio, tá ok? Por isso que eu marcaria certo, mas eu acho que essa questão ela tende a ser anulada, tá bom? Porque tem essa fragilidade que eu mostrei para vocês aí. 30. Em decorrência do princípio da anualidade, os créditos orçamentários, ordinários e adicionais abertos em determinado exercício possuem vigência restrita ao ano civil, sem qualquer exceção. Errado, porque a gente tem as exceções, que são as exceções dos créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos 4 meses. Tá ok? Então aqui já foram 3 questões. Vamos para a questão 31. Certo? Questão 31. O orçamento base zero facilita o processo de revisão da decisão a respeito da alocação dos recursos, sendo por essa razão adequado às situações em que as despesas são limitadas por um teto de gastos públicos. Eu marcaria certo, porque assim, o pessoal tem mania de demonizar, usar essa palavra aí, o orçamento base zero. Mas o orçamento base zero ele tem uma característica positiva. Ele dá muita ênfase à questão do planejamento. E ao você revisar recorrentemente todas as despesas, principalmente numa situação que você tem um teto de gastos, o orçamento base zero pode ser útil. Ele não está falando que o orçamento base zero é maravilhoso, mas ele está falando que ele pode ser útil nessa situação. Eu não vejo problema nessa afirmação, considero certo. Tá bom? Então, a 28 ficou errada, aqui nas minhas contas. A 29 ficou certa, a 30 errada e a 31 certa. Lembrando que se eu estivesse fazendo a prova, eu como professor, como aluno, pularia a questão 29, certo? Vamos agora para a questão 32 e 33. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, uma autarquia federal, necessita treinar em caráter contínuo e permanente seus servidores para as atividades de regulação e fiscalização da saúde suplementar. Nessa situação, de acordo com a estrutura programática, a ação desse treinamento será considerada uma atividade, certo? Por quê? Porque na atividade você tem uma ação permanente e contínua. No projeto você tem uma ação limitada no tempo. Então, certo. 32 aqui não vai ter nenhum problema. 33. No ano de 2010 e X, o Departamento de Polícia Federal informou que as dotações orçamentárias para custo de emissão de passaportes previstas teriam sido totalmente utilizadas até o mês de julho, o que obrigou a suspender esse serviço. Nessa situação, é necessária a aprovação e a publicação de lei de créditos adicionais do tipo especial para que o serviço de passaporte seja retomado. Falso. Seria um crédito suplementar ou extraordinário. A resposta padrão seria suplementar.
Mas na prática, no caso prático, foi aberto um crédito extraordinário, que não está errado também. Mas o gabarito preliminar seria errado, porque seria um crédito suplementar. Então, 32 certo, 33 errado. Vamos para 34 até a 38. 34. Essas situações hipotéticas eu gosto muito delas. 2016, o órgão público empenhou R$ 1 milhão em favor do fornecedor YZ LTDA para importação de máquinas. As máquinas não foram entregues no prazo, o empenho foi cancelado ao final do exercício. Até aí tudo bem. Em 2017, o fornecedor entregou as máquinas e apresentou faturas, alegando que o atraso ocorrera por problemas alfandegários. Até aí são premissas da questão. Entregou. Não foi dito na questão que não foi recebido. Entregou e está num limbo se recebeu ou não. Aí diz o seguinte: nessa situação, o órgão X deverá fazer inscrição em restos a pagar relativo ao orçamento de 2017 para efetuar a liquidação e o pagamento respectivo do débito com o fornecedor. Nessa situação são duas coisas. Nessa situação, a administração pública pode não receber o material, beleza? Mas se ela receber o material, isso aí é um caso de despesa não processada na época correta. Isso é um caso de DEA, despesa de exercícios anteriores. Não tem nada a ver com restos a pagar. Então o gabarito da 34 é errado, isso aqui não tem contestação. 35. De acordo com a classificação econômica da Receita, a receita tributária não se amolda à classificação tripartite dos tributos, pois não inclui as receitas com contribuições de melhoria. Falso, pessoal. Dentro das receitas tributárias é impostos, taxas, contribuições de melhoria. Errado. Sem contestação também aqui não vai dar problema não. 36. As operações de crédito cujas receitas constam no orçamento integram a dívida consolidada ainda que em prazo inferior a 12 meses. Certo, isso aqui está de acordo com a NRF, sem problema nenhum. 37. No final do primeiro quadrimestre de 2017, as despesas com o pessoal do Poder Executivo do município AB estavam no patamar de 52% de sua receita corrente líquida. Aí o que é que a gente tem que ter na cabeça? Qual é o limite total da receita corrente líquida do Executivo Municipal? 54%. Qual é o limite prudencial? 51,7%. Só desculpa aqui. 51,3%. Por quê? Porque dá 54, 10% dá 5,4%, 5% dá 2,7%, então 54 menos 2,7 dá 51,3%. Ou seja, se está com 52 só foi ultrapassado o limite prudencial. Vamos ver o que é que ele fala agora. Aí vamos reler a questão com a dica que eu vou dar. Com o município tendo ultrapassado o limite prudencial, mas não tendo ultrapassado o limite total, isso não está na questão, mas é como eu estou interpretando. Deverá reduzir o excedente dessas despesas nos 2 quadrimestres seguintes, sendo a redução no mínimo de 1/3 no primeiro deles. Errado, porque essa obrigação, esse dever, ele só se aplica quando ocorre, certo? Quando ocorre a ultrapassagem do limite total. E aqui só se ultrapassou o limite prudencial. 38. O município XY, controlador da empresa XY Gás, determinou que essa empresa repassasse de forma antecipada recursos financeiros não compreendidos nos lucros e dividendos, na forma da legislação, ao Caixa Municipal, para devolução no prazo de 30 dias. Aqui tem uma pegadinha. Não foi antecipação de dividendos, porque antecipação de dividendos pode. Foi antecipação de outros recursos. Isso aí não pode. Isso é uma operação. Isso caracteriza uma operação de crédito? Não pode. E se isso for feito hoje por qualquer chefe de executivo, isso é crime de responsabilidade. Isso viola, não é crime de responsabilidade não. Isso é um crime. Isso viola a LRF e isso pode ser uma causa para um processo de impeachment. Por isso que a questão 38 está certa, porque ele diz assim: a operação realizada pelo município equipara-se a uma operação de crédito que é vedada pela LRF. Para deixar mais tranquilo aqui, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou parar aqui a gravação, daqui a pouco volto com as questões das outras duas disciplinas, Direito Financeiro e Contabilidade Pública. Até daqui a pouco.